Olá, primeiramente eu quero agradecer à comissão organizadora desta 5ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica pela oportunidade de estar participando desse evento. O nosso eixo temático é estudos históricos sobre a diáspora africana e escravidão moderna. O título do nosso trabalho é A População Negra no Ordenamento Jurídico Brasileiro, uma relação de direito e racismo que se perpetua até hoje, da colônia, do império, à lei das cotas. Tendo como autor professor Dr. Henrique Cunha Júnior e coautora Luzia Fernanda dos Santos Moraes. Bem, o nosso eixo de pesquisa é sobre a população negra, no ordenamento jurídico, tendo como pano de fundo os movimentos sociais e as conquistas jurídicas por eles obtidas, até os dias atuais. Bom, o estudo, falar um pouco do nosso trabalho. O estudo do escravismo no campo jurídico, ele ganha uma relevância manifesta por entendermos ser um assunto de grande importância, para que nós possamos compreender a história jurídica do Brasil no que tange a construção de novos paradigmas para o povo negro. O campo do direito, segundo Lara, ele vem se tornando, e da justiça, ele vem se tornando um objeto de investigação histórica no sentido forte do termo. E com relação ao quadro legal da escravidão dos africanos e dos seus descendentes no Brasil, o silêncio é praticamente completo, porque em algumas ocasiões, ou entretanto, o interesse por um trabalho de compilação ou de publicação das ordens legais relativas aos escravos africanos no Brasil é que tem se manifestado, sendo ainda muito esparso. Bom, o nosso objetivo aqui nesse trabalho é estar fornecendo os passos, para que se possa ter conhecimento e compreensão sob a ótica do direito dos diversos dispositivos legais que se formaram no decorrer dos séculos em torno do escravismo e que serviram de base, de alicerce, para que houvesse a ideia de inferioridade da população negra. E através desses conceitos legais que vigiram e ainda são vigentes, vigiram no Brasil no período da colônia e no período do império. Para tratarmos desse artigo, nós nos adejamos sobre obras de grandes escritores como Campelo, como Perdigão, que já se debruçaram sobre o assunto e que aqui nós reproduzimos partes dessas obras, para que achamos pertinentes essas informações jurídicas para o desenvolvimento do nosso trabalho. Estudar o direito no período colonial e no período do Império no Brasil até os nossos dias desperta um grande interesse por conhecer as perspectivas da sociedade brasileira na construção de uma nação diversificada, de uma nação plural, buscando assim desconstruir o eurocentrismo. O nosso trabalho ele se inicia citando as palavras de Perdigão Malheiros, que foram ditas em 1886 e as quais estão vivas até hoje. Ele diz assim:
Desde que o homem é reduzido à condição de coisa, sujeito ao poder e domínio ou propriedade de outro, é havido por morto, privado de todos os seus direitos e não tem representação alguma, como já havia decidido o direito romano. Tal é a extensão dessa incapacidade que entre nós nem são os escravos admitidos a servir como praças no exército e na marinha, nem tampouco exercer cargos eclesiásticos, quer de natureza mista, quer de pároco e outros, ou quer de natureza puramente espiritual, no que vai de acordo com a lei canônica. Então se vê que a legislação, já naquela época, né, diferenciava o negro e excluía o negro da sociedade. As marcas do escravismo, elas não se extinguiram, né, da sociedade brasileira. E muitos recursos jurídicos eles serão necessários para que esse ideal seja concretizado. Essas marcas elas foram espalhadas no Brasil durante séculos, né, deixando enormes cicatrizes na população e que ainda subsistem, né, tendo aí como filho o racismo. Bem, essas marcas, né, que deixaram essas cicatrizes, elas buscaram uma medida paliativa para tentar diminuir essa diferença, que é a lei das cotas, né, para suprir uma parte dessa dívida, né, uma medida paliativa nas universidades e também nos serviços públicos, né. Com esses estudos que nós fazemos das normas jurídicas, né, nós buscamos enxergar o cotidiano e compreender como que uma sociedade tutela os seus principais valores e como ela pretende defender e efetivar os direitos assegurados e cristalizados, né? Porque o direito ele não pode ser compreendido somente como um fenômeno isolado no tempo ou no espaço. Ele não deve ser vislumbrado como um amontoado de normas que não estão relacionadas com os valores, com as visões do mundo atual e dos grupos sociais, né? O escravismo ele não foi somente uma relação de força, mas ele foi um fenômeno social legitimado, porque ele se amparava num sistema jurídico que vigorava na época, né? E por diversas vezes ele é visto apenas como um fenômeno fático, percebido sob nuances sociológicas e econômicas, só que no entanto que estiveram, né, que existiam no Brasil até o século XIX, que ele foi extinto através da Lei Áurea. E o que nós vemos, né, não é essa questão. Legalmente, formalmente, né, ele foi extinto, mas a realidade é completamente diferente, né? A questão ela não é tão simples assim. O sistema ele era amparado o sistema escravista, ele era amparado por uma legislação que inclusive a constitucionalizava, né? Apesar de não se referir diretamente ao escravismo, mas a Constituição de 1824 ela traz algumas características que diferem ao dividir os negros em pessoas ingênuas e libertas. Então essa é uma das referências, né, das leis atuais. Nós trazemos no corpo do nosso artigo um pouco da gênese histórica, da gênese jurídica, da ilegalidade do escravismo.
falamos um pouco sobre o Código Negro, tratamos das questões atuais da Lei das Cotas, que constituída a partir da Conferência de Durban, uma conquista dos movimentos sociais, e buscamos explanar a respeito dessas legislações que se findaram e se fundaram como alicerce do escravismo no Brasil, né? Trazemos algumas explicações básicas sobre essas legislações, né, que esperamos que sirvam de estudo, que sirvam de base para que se conheça a legislação antiga, para que as novas legislações, né, se firmem em alicerces que possam desestruturar essa questão racial no nosso país. Nós entendemos que as legislações da época, né, o escravismo era firmado nas legislações vigentes e que para eles era uma questão legal, não era ilícita, mas que deixou grandes marcas e que nós possamos somar com o nosso trabalho no que tange as questões das relações legais e jurídicas do nosso país. Muito obrigado.